Era um dia qualquer da semana e você acordou para ir à escola como de costume. Porém, naquele dia específico, você perguntou à sua mãe se podia ficar em casa, alegando que não estava se sentindo bem ou qualquer coisa do tipo. Mas o que ela não sabia era que naquela manhã você tinha um compromisso muito mais importante do que ir à escola. Pois seria o dia que você ajudaria Goku e seus amigos a fazerem a Genkidama para acabar de uma vez por todas com o Mandibu. E sim, eu sei que você já fez isso. E Dragon Ball Z, para quem não conhece, é um anime baseado em um mangá de mesmo nome escrito por Akira Toriyama. E acho que eu não preciso dizer que Dragon Ball foi um fenômeno entre as crianças e os adolescentes dos anos 90 e 2000, marcando toda uma geração de jovens com as histórias e as batalhas dos guerreiros Z. E o sucesso da série foi tão grande que até quem nunca assistiu reconhece alguns de seus elementos, pois é quase impossível encontrar alguém que não saiba o que é um Kamehameha, ou que não reconheça esse cabelo. O que não é de se surpreender, afinal a série era um tremendo sucesso na época. No entanto, mesmo assim, Dragon Ball se manteve relevante durante os anos, não só no Brasil como no mundo todo. Afinal, seria difícil de esquecer uma série dessas. Tinha personagens marcantes, cenas memoráveis, um protagonista cativante, lutas eletrizantes com grandes demonstrações de poder. Dragon Ball Z era tudo que um jovem daquela época gostaria de ver em uma série. Se sentir representado naqueles personagens que faziam de tudo para se tornar cada vez mais fortes para superar os seus inimigos, e assim salvar o planeta. Era quase como se aquela série fosse feita exclusivamente para nós. E quer saber? Talvez isso seja um problema. E Dragon Ball Z, assim como a maioria dos animes shonen, que são caracterizados na sua grande maioria por lutas entre personagens poderosos. E geralmente esse tipo de conteúdo é direcionado aos adolescentes, especificamente ao público masculino. E guarda essa informação que ela vai ser importante lá na frente. Mas voltando ao assunto, nesses animes geralmente acompanhamos a jornada desses personagens na busca de poder, onde precisam enfrentar inimigos extremamente poderosos enquanto lutam para salvar o planeta ou o universo. E provavelmente você já viu milhares desses exemplos por aí. A questão é que a maioria desses animes tem como protagonista a figura de um cara, onde geralmente ele é apresentado como alguém que à medida do tempo vai ficando cada vez mais obcecado em se tornar mais forte para concluir o seu objetivo, seja ele qual for. E assim aos poucos faz com que ele vá ganhando uma posição de destaque em meio aos outros personagens. Porém não é só sobre essa fome incessante em conseguir mais poder, mas também sobre demonstrações desse mesmo poder. E essas demonstrações se dá na maioria das vezes através de uma emoção específica, a raiva. E de uma forma resumida, quando o sistema nervoso recebe estímulos que pode ser entendido como uma ameaça, é liberado uma reação química que coloca o indivíduo em estado de luta ou fuga. Em outras palavras, a raiva é um sentimento de protesto, insegurança ou frustração contra alguém ou alguma coisa, o que até faz sentido quando relacionamos com os protagonistas desses animes. Pois na maioria das representações desses personagens, eles são caracterizados pela sua falta de capacidade em lidar com as suas próprias emoções. Quase como se na medida que eles fossem ganhando mais força e poder, menor é a sua capacidade de compreender seus sentimentos, fazendo com que a única forma dele demonstrar o que sente seja através da violência e da raiva, como se esse sentimento estivesse intrinsecamente ligado à capacidade de ganhar mais poder. E um dos exemplos disso em Dragon Ball Z é através da famosa transformação de Super Saiyajin, pois um ponto interessante é que os personagens da série só conseguem atingir a transformação de Super Saiyajin quando passam por uma emoção forte como a raiva. Afinal, Goku só se transforma pela primeira vez após ver seus amigos serem assassinados por Frieza. Já Vegeta só consegue atingir a transformação após se sentir extremamente frustrado ao perceber que não conseguiria superar as habilidades de Goku. Ou seja, o único meio de desbloquear todo esse poder é através do estímulo da raiva e da violência, enquanto as outras emoções vão sendo deixadas de lado, para que o protagonista assim possa se dedicar exclusivamente na busca incessante de se tornar cada vez mais forte, e isso se reflete durante toda a série de Dragon Ball Z. E não me entenda errado, eu não acho que esse problema seja exclusivo de Dragon Ball, mas sim de algo maior que está por trás disso. Pois o que acontece quando essa ideia não é só representada em um anime, mas sim em várias outras coisas que nos rodeiam e que não percebemos as suas influências.
2016, a socióloga Lisa Wade traçou uma conexão entre o ataque sexual realizado por Brock Turner em janeiro de 2015 e o tiroteio em massa de Omar Mateen na boate Puss, e ela chegou em uma conclusão interessante sobre a semelhança entre esses dois acontecimentos, e não que eles tenham impacto ou consequências parecidas. No entanto, a socióloga identificou um padrão que ocorre por trás desses dois crimes, e que podem nos ajudar a entender um pouco melhor esse assunto. E o padrão aqui é que as pessoas que cometem esses atos são homens fortemente investidos em uma ideia tóxica de masculinidade, ou como diz a socióloga, é o investimento dos homens na própria masculinidade. E a masculinidade, como é construída atualmente, depende de um senso de superioridade e representações de dominação, que na maioria dos casos, a violência é a única forma de expressão permitida nessas construções, onde qualquer coisa que fuja desse padrão é considerado fraco ou não digno de ser considerado homem. E a reafirmação dessa masculinidade através da violência é algo comum entre esses casos. Percebe como o problema não está em um ou outro crime ou acontecimento específico, mas sim em todo um sistema por trás que conecta esses eventos aparentemente distintos. Pois essa ideia do que é masculinidade não é apenas parte do sistema, ela é o sistema. E essa representação, não só em Dragon Ball, mas sim em várias outras mídias, desses personagens que buscam cada vez mais uma posição de destaque, cria a falsa ideia de superioridade por conta desse poder, que é repassada à frente e normalizada como se fosse algo palpável, como se usar emoções e sentimentos destrutivos fosse a única maneira de tornar alguém forte, ao ponto de alcançar algum tipo de destaque. Mas a pergunta aqui é, teria algum exemplo em Dragon Ball sobre uma força que surge sem ser algo vindo da raiva? Bem, na verdade tem, mas não é em Dragon Ball Z. Quando eu era mais novo, eu nunca entendi o porquê das pessoas não gostarem muito de Dragon Ball GT. Porém, agora mais velho e com discernimento melhor sobre as coisas, eu compreendo um pouco melhor o motivo de certas pessoas não gostarem dessa continuação de Dragon Ball Z. E até certo ponto, eu concordo com algumas delas. Dragon Ball GT tem erros de roteiro, o início da série é arrastado, tem algumas decisões meio duvidosas sobre certos personagens, e sem sombra de dúvidas, está longe de ser a melhor saga de Dragon Ball. E o que muitas pessoas não sabem é que, diferente das duas séries anteriores, Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, Dragon Ball GT não foi adaptado do mangá original escrito por Akira Toriyama, mas foi uma sequência direta criada a partir do anime Dragon Ball Z. E isso, consequentemente, deu liberdade para os realizadores na hora de produzir a série, o que muitos fãs dizem ser o principal problema da série, afirmando que a falta da presença do criador da obra prejudicou e muito a produção dessa nova série. Porém, Dragon Ball GT também tem os seus acertos. E se tem uma coisa que Dragon Ball GT acerta em cheio, essa coisa é a transformação do Super Saiyajin 4. E talvez essa seja disparado uma das melhores coisas de Dragon Ball GT. E não só o design dela é muito bonito, que é algo bem marcante por conta das pelugens rosa e o cabelo preto, o que vai completamente ao caminho oposto das transformações típicas dos Saiyajins, que geralmente eram representados com o cabelo loiro e com faíscas, e que mudavam apenas alguns detalhes sutis entre elas. Mas não é só por conta disso que a transformação de Super Saiyajin 4 se destaca, mas a forma com que essa transformação acontece na série é uma das coisas mais bonitas não só do GT, mas de todo o anime. Porque, diferente do que normalmente acontece na série, onde o personagem só atinge a transformação por conta de uma grande explosão de energia, onde a raiva geralmente é o sentimento que serve como um estopim para que isso aconteça. Em Dragon Ball GT, a transformação de Super Saiyajin 4 não surge por conta de uma explosão de raiva e ódio. Muito pelo contrário, Goku só se transforma em Super Saiyajin 4 quando ele tem plena consciência de quem ele é, quando ele lembra dos momentos que teve ao lado das pessoas que ele ama. É quando o personagem faz as pazes com aquele lado que nem ele mesmo sabia que existia. E diferente do que normalmente acontece entre os animes shonen,
onde o poder aumenta à medida que o protagonista vai se estimulando com o descontrole das suas emoções, o que resulta em cada vez mais demonstrações de poder. Aqui, Goku se torna mais forte quando ele aprende a lidar com as suas emoções e aprende como controlar esse poder destrutivo dentro dele. Todo esse poder que antes era só estimulado com o descontrole das suas emoções, agora o que acontece é completamente o oposto. Percebe o que acontece? A ideia por detrás dessa transformação não é sobre negar os seus instintos, mas sim entender eles. Não é sobre escalar poder, é sobre ter consciência da responsabilidade dele. Seja não procurar preencher essa carência com a obsessão de se tornar cada vez mais poderoso, mas entender aquilo que está por detrás do poder, atrás desse ódio e dessa raiva que só deseja satisfazer um ego em se tornar cada vez mais notável. Porque no final de tudo, aprender a lidar com as suas emoções e sentimentos é o que realmente te transforma em uma pessoa verdadeiramente forte.